mais um Café na Maltês, um programa para trazer informações de conteúdo para você. E nessa manhã aqui, nós vamos estar aqui falando com o Flávio, né, do Grupo Maltês. Bom dia, Flávio. Bom dia, tudo bem, Alberto? Bom dia, Flávio. E nós temos aqui como um convidado muito especial aqui, além de amigo nosso pessoal, é cliente aqui da empresa, né, Flávio? Sim. É o Fábio, da empresa Sistel. Bom dia, Fábio. Bom dia, Alberto. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, Fábio. Então nós vamos iniciar aqui, trazer os conteúdos, né? Primeiro, Fábio, queria que você contasse um pouquinho aí da sua história, da história da sua empresa, como é que tudo isso começou, né? A gente acompanha os números e tal, mas as pessoas têm essa curiosidade de saber, né? Como é que já veio de uma empresa grande, né? Me parece que ela veio, né, aos poucos, como várias empresas, né? Começa pequeno, vai estruturando, né? Aumentando aí o volume de vendas e tal. Eu queria que você comentasse aí como é que é essa trajetória, Fábio. Bom, muito bem. Eu comecei com todo o recurso que eu tinha, só a cabeça. Era o que eu tinha na época, né? Formado... Não é diferente de nós, né, Flávio? Tava tudo no intelectual, né? Formado fiz Senai, com 14 anos. Ali tem uma parcela muito importante da mamãe, que identificou um perfil técnico curioso, assim, em mim, né? Com as tecnologias. Sempre fui muito curioso com a tecnologia. E me colocou no Senai. E dali começou uma carreira profissional. Técnica. Aí fui indo para evoluir para técnico e entrei como técnico de manutenção numa filiada da Rede Globo. Na época um lugar muito bom para se estagiar, uma verdadeira escola. Foi muito bom. Aí dali, cursei uma faculdade, resolvi, agora tem que partir para outro nível, né? Uma faculdade de engenharia. E aí começou uma parte mais difícil de muita teoria, né? Eu gosto de botar a mão na massa aí. Mas a gente entende depois o porquê de tanta teoria, né? Que a gente tem que estar munido de bom resultado, bom conhecimento. Sim. Para depois esse conhecimento se tornar experiência, né? E assim, e dali, no final da faculdade, quando eu me formei, eu já entrei num projeto, mandei um currículo, né? Falei, acho que preciso pular de nível. Mandei um currículo para uma empresa multinacional que estava se instalando aqui em Pederneiras. E fui recrutado, na verdade, por uma empreiteira. Verdade. Só que eu falei para ela, eu não vou trabalhar para você de empregado, eu quero comprar uma ação da empresa aí. Aí eu vendi meu carro e comprei 40% da ação da empresa. É uma empresa pequena. Disso. É uma empresinha pequena. Então eu tive um sócio já, a primeira coisa. Mas ali a empresa era outro nome. A empresa já existia, né? Era dele. Sim. E a gente trabalhou naquela obra no meio do caminho, a sociedade já começou a despontar muita diferença, principalmente de idade e de planos, né, de crescimento. Sim. Aí eu abri a Sistel. Isso foi em 2005. 2005, é uma empresa nova. A Sistel começou comigo. 17 anos aí, né? Aí eu contratei um ex-estagiário meu, menininho. Eu vi que aquele menininho tinha potencial para ser um cara de start na empresa, e ele fez, na época da empresa foi um cara muito importante. A gente começou junto ali no quarto de casa. Ele ficava no quarto de casa e eu lá trabalhando em campo e ele fazendo projeto. Então a empresa começou com um projeto, só como eu falei, né, intelectual. Aí do projeto partimos para obra, partimos para pequenas obras, depois tudo voltado no segmento de elétrica. Então, onde tem desde a companhia, fornecimento de energia, até na ponta lá onde a gente chega um no-break para alimentar um computador, essa parte é fundamental que a gente mexe, né? Gerador, quadros, e ali vai fazer 18 anos a empresa já ano que vem. Puxa, Fábio, que história bonita. Assim, a gente conversa muito, né, Flávio? Sim. De imposto, de tributação, mas é importante, né, a gente conhecer as raízes, né, de onde que tudo começa e tal. Parabéns, eu desconhecia todo esse contexto inicial e tal, mas parabéns. Né? Legal. A gente já começou a prestar serviço a partir de um tempo, né? Que a empresa já estava formada, estava expandindo, mas a gente nunca sabia isso aí do início mesmo, lá do quartinho, da sua mãe, do Senai. No quarto da minha mãe. Legal, cara. Parabéns, casa do meu pai. A gente fica vendo isso, né, Fábio? Me remeteu aqui
Nós dois também ali na 7 de setembro. 7 de setembro. Uma salinha ali. Tamanho desse tamanho desse. Desse tamanho e tal. Coisas sólidas normalmente começam tijolinho por tijolinho, legal. Né? Parabéns. É verdade. Exatamente. Tá. Ô Fábio, vamos falar um pouquinho do setor de energia, né? Porque agora tá todo mundo, né? Aumentou bastante também empresas concorrentes e é bom, né, Fábio? A gente está num segmento que tem concorrente. Concorrente sempre bem-vindo, né, Flávio? Sim, concorrente faz a gente crescer, inclusive. Né? É bom. É bom. Desde que seja leal, né? Sim, é bom. E eu vi que nós temos visto aí várias empresas de fotovoltaica. É verdade. Como se fosse uma moda. Então eu queria que você fizesse uma contextualização, né, desse mercado, Fábio. O que é que de fato está acontecendo? Porque me parece que não é só a empresa, né? É pessoa física colocando agora os painéis e tal. Queria que você fizesse uma contextualização do que é que de fato está acontecendo, Fábio, assim, nesse segmento. Vamos contar um pouco da história, né? Em 2012 começou o estudo, inclusive no Ministério de Minas e Energia, sobre um sistema de geração com energia alternativa. Não é só fotovoltaica, mas gás de criação de suinocultura, biogás, né? Eólico, mas tudo pequena potência. Porque geradores grandes é fácil, você monta uma usina lá e você vai vendendo na Câmara de Comércio de Energia, vende para o Mercado Livre de Energia, enfim. Mas geradores pequenos começou ali. E a legislação ainda foi bem estruturada até para o início. A ANEEL publicou uma norma e ali começou você poder, vamos dizer assim, legalizou a geração de energia fotovoltaica para o usuário pequeno. Isso foi em que época, mais ou menos, Fábio? Isso foi 2012, começou 2015. Recente, né, 2015 começaram as primeiras instalações, 14 mais ou menos, as primeiras instalações ali de energia, né, pelo Brasil. Nós entramos, a Sistel entrou no segmento em 2015. 2015, 7 anos. 7 anos, exatamente. Até então era gerador diesel, ainda né, um carro-chefe da casa lá, a gente mexe muito com isso, só não fabricamos, todo o resto a gente faz. Mas o solar ele veio como uma coisa nova, né, muito nova e bonita. Por que bonita? Porque é sustentável. Né? Você tira energia de onde? Do sol. Você coloca normalmente placa num lugar que é uma área morta do imóvel, que é o telhado. Ninguém usa o telhado para nada a não ser cobrir do sol e da chuva, né? E começou esse plano, a gente entendeu, rapidamente absorvemos a tecnologia com um pouco de P&D lá interno, começamos a comercializar. A princípio tudo era importado, depois começaram a sair fábricas nacionais, logo no começo saiu bastante fábrica nacional de painel. Mas hoje ainda é o importado, Fábio? Ainda é. Eu queria falar, o importado ele comeu o nacional pelo preço. Custo. Okay. Nós não temos o silício no Brasil mais, né? Na década de 80, se não me engano, a Siemens tinha uma fábrica do silício em si no Brasil, mas depois isso foi descontinuado e aí foi tudo para importado. E lá fora, assim, quanto mais você compra, mais o pessoal se estrutura. Quanto mais se estrutura, melhor é o preço. Então é difícil alguém começar competindo com eles. Né? A gente sentiu isso aí. Mercado, eu montei uma instalação só, com placa nacional. Depois, todas importadas. Hoje, como é que funciona o sistema, né? Fazendo um overview aí. Você instala as placas em cima de telhados, normalmente, que é uma área mais barata, né? A estrutura já está pronta. Coloca uma estrutura só de suportação das placas, coloca-se o inversor ali embaixo e faz a injeção dessa energia na rede. E essa condição de uso é junto com a companhia. A gente chama de on-grid. Ou sem a companhia, off-grid. Só que aí você tem que usar alguma coisa para linearizar a energia do sol. Né? Então, ou você usa um acumulador bateria, coisa assim, ou você usa a rede. E aí vai crédito e volta crédito. Fica importando e exportando energia para a rede de energia, para energia do sol para a rede da companhia. Ô Fábio, uma das coisas assim que quando alguém vai tomar uma decisão de colocar uma placa fotovoltaica é a questão do custo, né, Fábio? Nós também lá atrás fizemos várias simulações e tal. E antes de vir para cá, né, o cliente ali perguntou: poxa, Alberto, tô pensando em, até te apresentei ele ali, né, Fábio? Colocar umas placas e tal. Primeira coisa que o pessoal, o payback aí,
qual que é 3 anos, é 5 anos e tal. Eu disse, olha, na época, quando nós colocamos aqui, né, Flávio? Colocamos aqui, isso. Colocamos, nem lembro quantas placas. Foi um investimento até um pouco pesado. Na época, nós falamos num payback de quanto? 3 anos. Né? 3 anos e pouco, né, Fábio? 3 a 4 anos é o que 3 a 4 anos, né? Queria que você explicasse um pouquinho mais esse, Fábio, esse investimento, o retorno, porque o que todo mundo quer saber é quando mexe no bolso, né? É qual que é a vantagem financeira que eu tenho, né? O payback do sistema solar está nessa faixa, de 3 a 5 anos. De 3 a 5 anos. Depende do que? Do valor da tarifa. Tarifa de energia do comércio médio porte até o médio porte da residência, ela é mais cara do que a indústria. Então, vocês aqui, por exemplo, tem uma tarifação mais cara do que a indústria é mais barata. A indústria é mais barata. Eles conseguem já consumidor de grupo A, tem transformador próprio, ele tem uma tarifa menor. E quando ele é maior ainda, ele vai lá para condições de negociação no mercado livre de energia. Aí é praticamente uma bolsa de valores que comercializa energia. Então, é em função da oferta e da demanda, os preços flutuam. Aí é um payback que vai crescendo nesses caras, né? Mas falando do nosso pessoal aqui, de pessoal que o maior número de instalação no Brasil é grupo B, baixa tensão, a energia está cada vez mais cara. A gente acompanha uma evolução constante aí do consumo, né? Crescimento do consumo que não para. Então, o consumo cresce e a oferta não acompanha, o preço muda. Né? Nossa cara do Brasil é muito voltada para hidrelétrica. Nós temos ainda mais de 60% da matriz nossa baseada em chuva. E aí, quando acontece uma variação pluviométrica, né, o que a gente acaba interferindo. Acabou, a gente estava com... O governo criou bandeiras, né? Ele criou 3 bandeiras. A verde, que não é nada, a amarela e a vermelha. Aí depois viu que só a vermelha não estava dando conta, criou a vermelha 2. Aí depois o bicho pegou mesmo, o último agora, criou a escassez hídrica. É a vermelha roxa já, né? Vermelha roxa. E quanto mais sobe a energia, mais sobe a condição do retorno, né? Para o sistema solar. O que a gente tem visto hoje muito é um crescimento grande de oferta de empresas buscando isso, né? Como se fosse a bola da vez. E realmente é um negócio que está no pico, vamos dizer assim. Está entrando no pico que aconteceu na Europa lá em 2012, mais ou menos. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta relacionada a isso, Fábio. Você falou sobre Mercado Livre, né? Então, se uma empresa hoje ela pode ter essas duas opções, está tanto no Mercado Livre quanto está com fotovoltaica também ou não? Depende do consumo dela, ainda tem um degrau para entrar no Mercado Livre. Esse degrau hoje está nos 500 kW de demanda. Isso, por exemplo, uma empresa, né, tem alguns clientes que estão nessa condição de estar no Mercado Livre, que é 500 kW de demanda. Mas ele pode também optar e colocar o fotovoltaico? Da seguinte maneira, ele não pode mais usar a condição de exportação de energia. É uma regra do Mercado Livre. Ele tem que gerar e consumir. Ele não pode transferir. Não, ele não pode mais exportar. O que ele exporta, o que passa no medidor para gerar crédito, na verdade, gera débito para ele. É pior. Então, é uma geração controlada, vamos dizer assim. Dá para fazer. Você não pode gerar 100%, você não consegue. Mas a gente tem alguns projetos já implantados, onde a gente calcula a demanda do cliente e nunca pode ultrapassar ela na geração. Entendeu? Ou seja, a geração nunca pode superar o consumo. O consumo dele. Tem que estar sempre abaixo. Até para não virar um comércio, né, Flávio? Não, é porque compete, né? Fica difícil de... Ele compra do Mercado Livre, tá gerando crédito, esse crédito é para onde? Então, por exemplo, assim, a gente vê, né, até nos clientes que muito está no Mercado Livre, acaba tendo essa possibilidade de comprar, né? Vira essa bolsa de valores, né? Então, acaba, às vezes, sobrando, ele vende, aquela comercialização e tal. Então, mas, por exemplo, se ele tivesse fotovoltaica, ele também teria, ele estaria vendendo mais do que estaria consumindo essa do Mercado Livre também, então, por exemplo. Se ele tem... a geração, né? Se ele tem fotovoltaico, ele consegue diminuir a necessidade dele do Mercado Livre. Só que ele compra, o Mercado Livre é um mercado de futuro. Você contrata hoje energia para o ano que vem, para 2024, 2025. Tem clientes que está comprado aí para ficar uns 3 anos. Isso, então aí o teu gestor, ele vai fazer a melhor avaliação
do momento de compra, né? Normalmente na safra da energia, que é a época molhada nossa, né? Época de chuva, ali se compra energia para o futuro e é uma tarifa boa, mas o solar ele vai entrar competindo com isso. Então, é uma estratégia de crescimento da empresa, por exemplo. Ele tem lá um contrato já firmado, no futuro ele pode variar esse contrato entre mais 15% e menos 15%. Ele gera 15% solar. É uma estratégia. Tá? Dá para fazer. É um pouco mais complexo, mas dá para fazer. Tá. Nesse momento, Fábio, a gente tem visto aí algumas empresas, né, correndo para... Olha, tem que fazer esse ano. O que é que está mudando na legislação, Fábio? Me parece que há alguma regulamentação, alguma mudança aí por parte da ANEEL. Exato. E as pessoas estão, né, correndo contra o tempo, né? O que não fizeram nesses últimos anos, parece que agora é a hora de fazer. Você podia trazer para nós aí esse... Teve um pico, Alberto, desde o segundo semestre do ano passado. Semestre do ano passado, né? Tanto pela condição de mercado, tarifa altíssima, entrou essa bandeira de escassez, né? As contas começaram a ser representadas, né, dentro de casa. Pô, de novo, antes eu pagava R$500, tô pagando 700, né? E começou a pesar. Mas aí veio essa publicação do marco legal de energia distribuída, geração distribuída. Foi em agosto, setembro do ano passado, Foi no final do ano, Foi no final do ano. Foi bem no final do ano. Começou, publicou agora em janeiro, 6 de janeiro. 6 de janeiro. Final do ano ele tiraram da gaveta porque ele estava engavetado devido à pandemia. Era algo para ser discutido em 2020. Devido à pandemia, ficou tudo engavetado lá e o assunto voltou à tona. Foi publicado, mas ainda dá tempo. Isso. Essa publicação, o que mudou? Tá? Ela coloca uma tarifação para você usar a companhia, você pagar o uso da rede, vamos dizer assim. Porque a tarifa nossa, a gente enxerga na conta lá, 2 tarifas só, né? TE e TUSD. Tarifa de uso do sistema, e a TE, taxa de energia elétrica. Mas para compor aquelas tarifas ali, existe um elenco de itens enorme que a companhia faz a cada período junto com a ANEEL. Ela rediscute. E ali, inclusive, tem desvios, né, furto de energia, problemas com a rede, modernização, enfim. E ali, essa tarifação, ela hoje você consegue praticamente usar a rede sem pagar por ela. Certo. Né, na tarifa atual. Isso não se sustenta por muito. Então, há um mérito das companhias de ter exigido, solicitado esse marco. E esse marco ele vem fazer esse equilíbrio, né? Eu não vou dizer que foi justo, na meu ver, não foi tão justo. A gente às vezes sai do 8 e vai para 80, né? Tenho medo, podia ter entrado no meio do caminho. Mas ele tem um período transitório, isso é muito bom. Ele dá uma garantia jurídica para quem entrar. Né? Então, quem entrou hoje, quem já está dentro, quem já tem hoje no seu imóvel a energia solar, está garantido até 2045. Que é o nosso caso, né? Nós colocamos o caso da Maltese. Exatamente. Está garantido até 2045 sem qualquer tarifação sobre o uso da rede. E quem entrar após 12 meses da publicação, que vai dar lá em janeiro de 23, ele vai começar a entrar no degrau de tarifa. Não vai entrar de uma vez. Ela vai crescendo ano a ano até chegar no 100% dessa tarifação. Vamos dizer assim. Então tem um escalonamento aí, né? Essa tarifação, tem gente que fala, não, é 60% de prejuízo que eu vou ter. Não dá para você ter um cálculo preciso. Na verdade, é o quanto você usa da rede. No caso da Maltese aqui, vocês estão produzindo no mesmo momento em que estão consumindo. Sim. Então tem boa parte da energia que ela é gerada e consumida e a ANEEL e a CPFL nem enxergam isso. Não passa pelo medidor. Não passa pela rede. Também. Sobre isso não tem tarifação. Nem vai ter. Ok? Agora, quando fim de semana tá tudo fechado aqui, aí joga pra rede. O sistema tá produzindo, tava jogando pra rede. Pra quê? Pra importar à noite. Pra importar nos dias frios que você tá. Nos dias de frio, de chuva, que você tá com muita nuvem, baixa geração. Interessante. E é sobre essa importação e exportação, o uso da rede que vai ter tarifação. Vai estar dentro da TUSD. Legal. Vai estar dentro dela. É importante essa informação. Essa tarifação ela vai sair ali. Mas ela ficou mais justa, teve outras questões, né? Outras tarifas que são cobradas. Para usinas, por exemplo, o pessoal vai fazer uma usina maior, faz a viabilidade, né? Que a companhia ela avalia o impacto, o investimento necessário para aquela usina entrar em funcionamento.
Isso não tinha uma cobrança antes, então entrava um monte de estudo, a companhia tinha que dar vazão naquilo e às vezes tudo não ia para frente. Agora você tem que deixar mais sério o negócio, você tem que depositar o valor proporcional ao estudo e depois isso é revertido. Efetivando, isso é revertido. Isso é revertido. Não é trabalho perdido, então. Não é perdido, mas é para tornar mais sério, né? Tirar mais aquele curioso. Especulação. Ok. Ô, Fábio, nós vamos entrar aqui num assunto que interessa para todos nós que somos donos de empresa e tal, que é a questão da tributação. Por quê? Ainda mais num momento que nós estamos passando agora, né, Flávio? A gente tem visto aí as dificuldades das empresas, tal, juros altos, baixa margem, né, nos produtos, concorrência, aumento das despesas, né, principalmente no que diz respeito às despesas básicas, né, gás, energia, tal, combustível, tal, e um desses itens que é o que a gente cuida, que é a parte tributária, né, Flávio, que é a questão dos impostos. Queria que você passasse aí para nós, nesse segmento, como é que é? Tá isento, como hortifruti, pouco imposto, ou de fato nesse segmento também o governo deixou andar, ou tá tributando, tá tendo arrecadação, tem IPI, ICMS? Queria que você fizesse um panorama do segmento, Flávio. O segmento aqui tem de tudo, Alberto. Tem de tudo. Tem de tudo. E é tudo carga alta, né, Fábio? Vamos dizer assim. Carga alta. Eu achei que tivesse aí com um monte de isenção, benefício, nada disso. Não. Oxe. Tem IPI, tem ICMS, tem PIS, tem COFINS, tem imposto de renda. Tem imposto de renda, tem contribuição social. Oxe. Então, o segmento, né, inclusive da Sistel, ele tem... São divididos em alguns tipos de produto, né? Tem produto de comercialização, que é a industrialização. Tem o comércio, que é a revenda, só revenda, da manutenção, que é da revenda, e tem a prestação de serviço. Exato. Então, ali a empresa ela é contemplada por todo tipo de tributo. Tudo. Então ela tem... 78, quantos são hoje? Nem sei, mas... Ela tem de tudo. Tem de tudo. Mas, então tá bom, tem IPI, tem ICMS, tem ISS, tem PIS/COFINS, tem imposto de renda, tem contribuição social. E aí a gente tem que mapear de cada atividade, né, aquilo que é mais adequado, até em termos de regimes, né, tributário, né? Então a gente tem a empresa, como o Fábio colocou lá, iniciou lá atrás, em 2005, ela passou por um período grande no Simples, depois lucro presumido. Exato. E mais recentemente no lucro real. Mas ainda assim contemplado por toda a carga tributária desses impostos que eu citei aqui. E essa carga tributária, Fábio, ela é importantíssima aí na composição dos seus custos, né? Quer dizer, fez um enquadramento errado, ou paga mais imposto, ou tá sonegando imposto, né? Quer dizer, dos dois lados é ruim, né, Fábio? Queria que você passasse essa experiência aqui da chegada na Maltese, como é que foi essa transição? A gente vive num país que é um arcabouço político e tributário, né? Então, como o Flávio falou lá, o manicômio tributário, a gente vive nisso porque a legislação ela é extremamente complexa. Para você segui-la, para acompanhar, realmente demanda muitas horas de pessoas atrás, estudando a legislação, que está toda hora sendo mudada, né? Para cada coisa que você for fazer. Então, eu falo que é um dos únicos, sei lá, não sei, outros países, eu não conheço, nem sei se tem, onde o cliente liga para mim e fala: quanto custa esse produto seu anunciado aí? Eu não consigo dar resposta para ele sem fazer pelo menos algumas perguntas. Algumas perguntas, questão tributária, exato. Onde você mora? É estado de São Paulo? Não, é fora do estado? Você vai usar isso aí para quê? O cara fala: você tá me estranhando? Isso não interessa para você. Não, mas eu preciso saber, meu amigo. Infelizmente o fisco fala para mim: olha, se isso aí for para revenda é uma condição. Se for para industrializar é outra. Se for para consumo final é outra. E você que é o vendedor, você tem que saber, Tem que saber. Eu não consigo. Meu pessoal do orçamento lá, a gente vive em oxigenação lá. E aí, lá atrás, quando a gente começou, era no Simples, né? Eu entrei no regime Simples já, que realmente é simples, mas ele atende você bem até certo ponto. Até certo ponto. Chega uma hora que na escada de tributária... Em alguns casos fica até mais caro, né? É isso que eu ia falar. Chega num certo ponto, começa a ficar mais caro. E aí, o que a gente tem visto aqui. Aí nós fomos mudando, né? E aí você já começa a ver aquele computadorzinho meu já não deu conta mais. Eu tô perdendo coisa aqui, tá vindo coisa errada, enfim. Muda para outro e muda para outro.
E aí assim a empresa crescer, né? Foi agora tem que estar bem estruturado. Precisamos chegar num contador que nos dê respaldo para o nível de complexidade que a gente tem aqui. Aí nós chegamos na Maltês, né? E desde então eu senti o seguinte, essa proximidade que a gente tem com vocês melhorou muito. Porque contador normalmente é aquele cara que você não vê. Não. É igual a gerente de banco, né? Ou vê quando dá problema, né? Quando ele vem é porque deu problema. Ou sua conta ficou negativa. Ó, clonaram seu cartão de crédito. O contador liga quando dá problema. Então essa proximidade que a gente tem aqui, quase que mensal, a gente tem um bate-papo aí com o pessoal. E diariamente eu tenho sempre um funcionário de vocês lá me dando todo o suporte. Isso abre muitas possibilidades. Porque dentro dessa tributação maluca, quem tiver a melhor informação consegue a maior vantagem. Sim, é verdade. Então a gente percebeu exatamente essa mudança muito boa com a Maltês aí. Que bom, Flávio. O Flávio, além, né, da apuração dos impostos, esse suporte que a gente tem dado para as empresas, né, na questão da apuração dos impostos e tal, existe por trás disso ainda todo um contexto de obrigações acessórias que, inclusive, eles nem conhecem, né, Fábio? Então, o fardo do lado de cá, além de instruí-los lá, de estar atualizado da informação que vale o negócio lá, ainda tem todo obrigações que tem que ser feito do lado de cá, que às vezes eles nem conhecem, é isso mesmo, Fábio? Sim, até eu recordo quando nós estávamos para decidir a respeito do regime tributário para o ano agora 2022, a gente já vinha discutindo há algum tempo. Foi. E a gente vinha demonstrando, analisando, né, durante um período, até que nós fizemos uma reunião. Então, assim, tudo depende, né, Fábio? Assim, aí se eu comprar isso, usa... Não, depende, porque isso aqui tem essa condição, isso aqui tem essa condição. Então, quando chegou uma hora ali, eu falei assim, até o seu Jaime estava junto, o pai do Fábio, eu falei, seu Jaime, é difícil mesmo, assim, mas é a complexidade da própria legislação, não somos nós que estamos criando isso. Mas ainda assim, para poder passar aquilo que vale o preço, aquele tipo de comercialização, existe por trás várias obrigações acessórias, SPEDs, GIAs, obrigações federais, DCTF, e por aí vai todas elas que estão sendo cumpridas, né, além da informação, toda essa parte de obrigação fiscal, da apuração e das obrigações acessórias. Que a gente aqui dentro do nosso contexto, né, o que a gente fica tranquilo, assim, a gente entendeu, né, que fazer essa parte de obrigação acessória, até apuração do imposto, ele acaba sendo meio que elementar da nossa atividade, né, o que faz a diferença. Essa proximidade. Exatamente. Então, passar essa informação. Adianta chegar lá, né, Alberto? Eu sou o melhor entregador de SPED. Seu SPED nunca deu problema. Adiantava, Fábio, falar pra vocês, mas o que é o SPED? Cara, isso não sei. Não me interessa, Não me interessa o que é isso. Então, tem sim, de fato, uma série de obrigações fiscais, onde a gente também dá essa tranquilidade para as empresas do que está sendo entregue, né? Elas ficam sempre na certidão negativa, né? Então, a certidão negativa, aquela que a gente controla, e as empresas também exigem, o governo exige, além do tributo estar sendo recolhido ou não, e também tem as obrigações acessórias. Então, se tiver alguma obrigação acessória que não tenha sido... Para a empresa, por exemplo, olha, ela tem uma pequena sensibilidade ou o sentimento de estar sendo entregue as obrigações ou não, fora do controle, é pela certidão negativa. Exato. Se for emitir uma certidão negativa e não sair, não significa que você não pagou imposto, pode significar que tem alguma obrigação que ficou sem entregar. Sem entregar. Então tem isso mesmo. E pensando nisso, Fábio, o do Fábio, da Sistel, Flávio, a gente já subiu os dados para o nosso projeto Nova Zelândia? Já, estamos apresentados lá mensalmente. Nós estamos sentindo esse... na verdade, Flávio, você podia comentar bem rapidamente aí do projeto Nova Zelândia. E queria até uma opinião sua, Flávio, Fábio, que é um projeto assim, de um DNA nosso, ele não está 100% pronto. Eu acho que tomara que nunca esteja 100% pronto, 100%. Né? Tem que estar 96%, pelo menos. Porque a gente tem que estar sempre melhorando ela. Né? Na verdade, é um projeto idealizado nosso aqui, no sentido de cumprir aquilo que nós queremos, na verdade. Né? Além da contabilidade, dessa parte do fisco, a gente quer munir vocês de informações rápidas, seguras, né? Então, Flávio, queria que você comentasse um pouquinho desse projeto Nova Zelândia que a gente tem desenvolvido aqui na Maltês. Tá. Então, na verdade, quando a gente vai para Nova Zelândia, né,
são informações da própria empresa, né? Quando a gente idealizou, era justamente assim, porque a contabilidade, né, Fábio? Antes um pouco da Maltese, era uma questão muito chata e burocrática de se ver, né? Porque é complicado, né? Como é que eu chegava lá com os relatórios, falava, Fábio, aqui é o balancete, aqui é essa apuração. Tudo em papel. Tudo em papel impresso, chega na mesa. Aquele book desse tamanho. Cara, você vai olhando aquele lá, chega uma hora que parece que é um monte de número, né? Que você já não consegue entender mais o que se é DRE, se é o balancete, se é o balanço, se é a apuração de ICMS. Patrimonial. Se é patrimonial. Cara, o que é isso aqui? Já me perdi. Então, quando nós montamos o painel, era justamente por conta disso. Ele fica uma forma mais amigável, mais fácil, para poder visualizar a contabilidade, né? Porque ali a contabilidade representa as informações da empresa em um sistema organizado através do Power BI, né? Por exemplo, que é a ferramenta que a gente utiliza, mas fica mais amigável, né? Então, ele resume ali naquela empresa, naquelas informações do painel. O balanço patrimonial, o balanço de verificação, a DRE, a questão dos encargos da folha, quanto que gera per capita por cada vida, quanto que custa para a empresa o custo individual de cada funcionário, quanto que gera, por exemplo, de rendimento cada funcionário, né? Claro que ele vai criar uma média, né? Não quer dizer que o custo de um ou de outro seja igual, mas ele traz uma média. Ele traz a questão das apurações dos impostos, o certidão negativa. Então, assim, você faz... O andamento dos processos, né, Flávio? Da certidão negativa. Dos parcelamentos, exatamente, impostos, do né? endividamento. É que, como não tem endividamento, a gente acaba não passando nessa parte, né, assim, de parcelamento. Nós temos clientes que têm imposto parcelado, processo. Isso, então a gente acaba tendo várias informações ali, indicador de desempenho, índice de liquidez, né, algumas informações gerenciais, inclusive, dentro de uma única ferramenta. Então, quando a gente leva além do balanço patrimonial, o balancete, tem todas as outras informações, e por isso que assim, que ele nunca vai ficar pronto 100%, que vai muito da necessidade de cada cliente, né? Então, gostaria de ver mais essa informação, aquela outra, mas fica uma forma mais amigável, né? De a gente ver a contabilidade, né? Então, o Fábio, a gente tem feito com ele lá mensalmente. Queria que você relatasse essa experiência, Flávio. Eu vou falar pra você, viu? No começo do negócio, eu faria eu fiz, né? Como várias empresas, acho que vivem boa parte da sua vida, não sabe qual é o lucro do negócio. E principalmente a empresa começou pequeno. Eu comecei, eu tinha lá 3, 4 funcionários. Né? Eu queria saber o seguinte, eu olhava na conta, ela tá positivo? Fechava o mês, sobrou algum dinheiro? Ah, mas é lucro, não sei, né? Só que chega uma hora que os números ficam maiores. Mas mais casas decimais são acrescentadas lá, né? Sim. E aí você fala, eu preciso de informação. Eu preciso de informação. Então, os indicadores hoje são fundamentais. Quanto mais cedo o empresário descobrir que ele precisa entender os números do balanço dele, mais chance de sucesso ele vai ter. Porque não tem como você colocar o preço no mercado. Eu comprei por 10, vou vender por 15, mas quanto que eu tenho de imposto aqui? Qual que é a mão de obra envolvida nisso? Quanto custa a minha mão de obra? Minha folha de pagamento? Quanto custa minhas máquinas? Né? O dinheiro é próprio? É de terceiro? Quanto custa o dinheiro? O dinheiro tem custo. Sim, claro. E a gente sentiu isso lá, já tem um bom tempo que a gente trabalha com indicadores, né? Como você falou, BI, né? São indicadores essenciais para a empresa. E quando você está 100% contábil, como é o correto, o seu indicador de balanço, ele representa a realidade, né? Então, eu sempre prezei por pagar meus impostos em dia. Eu faço muito serviço para cliente público e meu CND não pode. O dia que o seu CND não sai, sou uma sirene lá na empresa. Não está saindo CND, nós vamos parar de participar da licitação. Pior, eu tenho contratos em que mensalmente eu tenho que mandar o CND. Se eu não mandar, eu não recebo. Eu faço o serviço e não recebo. Então, os indicadores, pra gente, são o nosso painel de instrumento. Eu falo, imagina você, um empresário andando num carro, na rodovia, sem painel nenhum. Ele não sabe quanto tem de combustível, que velocidade que ele está andando. Né? No caso do GPS, não sabe para a região, para onde ele está indo. Ele não tem mapa, não tem GPS. Ou seja, qualquer coisa que vier... Enquanto o carro tá andando, tá bom. Daqui a pouco o carro para, né? Exatamente. É por aí mesmo, Fábio. Analogia. Fundiu o motor, aconteceu. Não, faltou colocar água no radiador. Era só água, né? Tinha um indicador lá, que mostrava. E você não olhou. Eu falo, olha, a melhor maneira que tem de viver nesse manicômio tributário nosso é entenda os seus números. E esse painel do Nova Zelândia pra gente, ele
ele despertou lá dentro muita curiosidade. O pessoal quer ter acesso full nisso aí lá. Pra gente poder enxergar os números, trabalhar quase que de forma real, né? Nós vamos fechar o mês, vamos olhar por que esse número caiu. Né? O que aconteceu aqui? Sim. Por que o resultado desse mês foi baixo? Como foi? Faz o comparativo. Um DRE. Legal, legal. Muito bom. O Flávio tá lá todo mês lá, fechando e tal. Desce a lenha lá. É importante essas críticas, né? Para nós são extremamente construtivas, né, Flávio? Sim. Que, na verdade, em você fazendo essas críticas, você nos ajuda a melhorar o nosso trabalho, os processos, né, Flávio? Sim, claro. A ferramenta que nós estamos construindo. Na verdade, é o que eu comentei agora há pouco, né? É um DNA nosso, ele não está 100% e nunca vai ficar, porque nós vamos estar sempre melhorando ele, né? Sempre. O Fábio, nós temos mais um assunto aqui dentro do seu negócio, que falamos bastante de energia fotovoltaica e tal, mas a Sistel ela tem um outro segmento, não sei se poderia falar de segmento, que é o setor de gerador, né? É isso, Fábio? Você podia falar para nós aí um pouquinho do mercado de gerador, o que é esse negócio de gerador aí para nós? Eu comecei a mexer com gerador de energia a diesel em 2001 praticamente, tá? Então já são 22 anos aí. O gerador é bem antes, então, Antes de eu ter empresa. Ok. Já trabalhava com isso, né? Eu trabalhava, porém, era empregado, trabalhava para a empresa, né? Pro meu patrão lá, eu acertava os geradores lá, então você conhece, comissionava. E esse realmente foi e é o core da empresa, energia, né? Geração de energia. O gerador, eu falo que a gente tem hoje uma necessidade cada vez mais porque a energia nunca foi tão necessária. Teve uma vez em 2000, eu percebi isso aí na raça em 2009, tinha lá, sei lá, uns 8 funcionários e acabou a energia um dia lá, na empresa de energia. Empresa de energia, porra. Eu acho que o carro bateu lá na rua, derrubou o poste e acabou o quarteirão inteiro ali a energia. E, a gente ficou parado. Não tinha o que fazer, cara. Todo mundo tinha seu computador lá. Ali que eu percebi, eu falei, nossa, mas não funcionava o telefone, era PABX. E falei, isso aqui tá sem condição. A energia hoje é vital para uma empresinha pequena que eu era. Ainda sou pequeno, mas qualquer um hoje, um funcionário na casa dele, no quarto dele, se ficar sem energia, ele não vai conseguir, porque tudo migrou para o digital. Nós estamos extremamente digitalizados, né? Tudo foi. Então, você vai no celular hoje, você faz quase tudo que você faz no computador, né? E visando isso aí, acompanhando esse mercado, o gerador ele veio para ser o backup. O que é o backup? É a alternativa. Eu tenho lá minha rede, a companhia, mas ela pode falhar. É natural. Um carro bate, uma tempestade queima um fusível. E aí você vai ter o gerador ali como segunda opção. Trabalhando em conjunto muitas vezes com o no-break. No caso de servidores, no caso de computadores, você precisa de no-break, porque um segundinho de energia, de falta de energia, já é um problema para um computador. Okay? Aí eu trabalho em conjunto com o no-break. E dentro do segmento de gerador, nós fazemos toda pós-venda. Eu faço a venda. Tenho uma parceria, nós somos distribuidores da MWM, hoje o maior fabricante nacional de geradores. Crescemos junto com eles, acompanhamos esse crescimento também, saíram do zero. E aqui da região? Não. Eles são de São Paulo. De São Paulo. A fábrica fica em São Paulo, tem no Brasil inteiro, né? A região, todo o interior aqui de São Paulo tá com a gente. Nós fazemos a venda, todo pós-venda, atendimentos em garantia, que lá o motor equipara a ser um caminhão, tá? Imagina você ter um caminhão parado na garagem lá. Se não tiver dando uma voltinha, às vezes com ele vai dar problema. É o dia que você precisar. Fábio, quando a gente fala de gerador, a impressão que eu tinha antigamente era que quem tinha gerador era só empresas grandes, né? As grandes corporações e tal. Mas isso, com o passar do tempo, ele veio para médias, pequenas empresas agora, tudo com gerador. E me parece que tem até casamento, festa, shows, né? Tudo com gerador, porque não pode... Imagina, no dia do seu casamento, acabou a energia elétrica, acabou o casamento, né? Você sabe que eu já tive uma vez uma ligação lá, 11 horas da noite. Me ajuda aqui, não é você que aluga gerador? A gente trabalha, me deram seu telefone aqui, eu preciso de um gerador urgente. Mas pra onde? É um casamento que tá tendo aqui. Você vê, Flávio? Eu falei, olha,
Nós temos lá o atendimento 24 horas, tem um plantonista, tem um gerador pronto para sair, tem um gerador em carretinha lá. Eu engato numa caminhonete e levo lá. Eu falei, tá bom, e me passa o contato aí de quem vai acertar o financeiro, porque tem que pagar na hora. Ele falou, não, eu sou a noiva. Estamos tudo no escuro aqui. Me ajuda, por favor. Aí acertamos, fomos lá, colocamos o gerador para rodar, atendeu o casamento. Última hora. Foi, salvamos o casamento da moça lá, porque sem luz, sem som, né, tava um jantar à luz de vela. Eu não lembro quem foi que me comentou, tal, né, no custo da planilha do casamento, tá lá o gerador. Nós alugamos bastante para eventos. Ele é um seguro, tá? No caso de uma festa. A pessoa aluga, paga, mas não quer usar. Não quer usar. Porque se precisar usar é que deu algum BO, algum problema, né? Mas a gente deixa ele, a gente chama de stand-by. A gente deixa ele lá, conectado, pronto para ligar. Tá, interessante. Fica um técnico ali aposto, né? Prontidão. Acabou a energia, ele só parte o gerador e vira uma chave lá e coloca, alimenta a festa e tudo flui normalmente. Nós temos eventos, né? A festa do peão aqui de Piratininga agora. Aliás, uma grande festa que vai ter aí. Convido o pessoal a ir lá, começa quinta. Vai ser suprida 100% em geradores nossos lá. Com os geradores da Sistel. E aí o nível fica mais alto. Porque quando você tem um gerador e uma rede, você tem uma redundância. Quando você tem só o gerador, e se ele falhar? É uma máquina, sujeita a defeito, né? Aí você tem que ter 2 geradores, tem que ter o de backup ali do lado. E nos últimos anos, Fábio, pelos números, a empresa ela investiu muito nesse segmento, né? A Sistel, ela cresceu muito, né? No segmento de gerador. Enxergando... Locação, né? Exatamente. Não só venda, mas de locação. Exatamente. Né? Enxergando o mercado de locação, né? Que nós já fazíamos, mas muito discretamente. Era mais venda mesmo, né? Até 2020 era bem discreto. 2020 começamos um plano estratégico e traçamos. Colocamos montamos um departamento estruturado lá dentro para locação. Para locação. E aí foi um investimento maciço lá, caminhão Munk, técnico, tem que ter plantonista e principalmente as máquinas, né? Você tem que ter uma frota de máquina ali para ter o giro. Quando a pessoa liga e fala, preciso de um gerador, eu tenho. Então tem que ter um estoque lá que está sempre com uma sobra no pátio para atender o cliente. Não só no setor de gerador, Flávio, a gente tem visto aí uma mudança muito grande, né? De empresas que preferem locar do que comprar, né? Do que imobilizar. Tem alguma vantagem tributária? O que é que não só do gerador, mas tem alguma vantagem, Flávio, em fazer a locação? Me parece que na questão tributária acaba interferindo aí também, né? Se você pudesse compartilhar. No caso tem só pegar o caso do crédito PIS e do COFINS, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma alocação, por exemplo, de máquinas e equipamentos, né? Então uma empresa que esteja no regime de lucro real, aquele valor que ele paga, aquela importância que ele paga a título de locação, ele pode se creditar de crédito PIS/COFINS, né, que é a locação de máquinas e equipamentos. Exato. E também eles viram uma despesa para a empresa que ela vai reconhecendo, né? Então aí você tem também que a questão da imobilização, né? Quando você traz, você vai depreciar ela ao longo do tempo, né? Você vai até recuperar 10 anos, né, Flávio? Uma questão de imposto, 10 anos. Despesa em 10 anos. Aí pode usar um modelo de acelerado, mas é uma questão específica, mas é 10 anos minimamente para depreciar. E aí, no caso, por exemplo, só que fica o custo da imobilização é complicado, né? Hoje, muitas empresas já não optam em imobilizar mais, né? Porque você tem... A ideia é a seguinte, você tem empresa operacional, você disponibiliza para gerar a sua atividade, né? Exatamente. Seu objetivo é atividade fim. É atividade final, exatamente. Todo o resto é outsourcing. É outsourcing, exatamente. Então, assim, vai pegar, por exemplo... eu sou uma indústria de bateria. Bateria eu até utilizo, vou pegar outro exemplo aqui, uma indústria de alimentos, por exemplo, lá, vai empacotar feijão. O negócio dele é empacotar feijão. Exato. Não é ter imobilização sobre isso e tudo mais. Então, hoje... E além dos juros caros, né? Pra você não é só questão financeira, né? Tem a tributária que você falou bem, tem a questão financeira, tem que desembolsar. Você tira o capital de giro da empresa para colocar mobilizado lá no negócio que não baixa a liquidez. E não é o teu... Não é o teu produto final. Aí você vai ter que cuidar daquilo. Você tem que ter um cara lá para dar manutenção naquilo, ou vai pagar para alguém de fora. E quando aquilo é defeito? Aí você tem que ter a imprevisibilidade, que as empresas fazem orçamento do ano que vem, no ano anterior,
Mas às vezes não tá lá, né? Ó, tem uma verba lá para fundir o motor? Não tem, né? Mas como não é o seu negócio, você pode demorar. E o tempo que você demora para restabelecer, né? Exato. Então, baseado nisso, nós temos vários clientes assim, onde a locação, a gente chama de locação no longo prazo, né? É o outsourcing, a gente demanda, desenha para ele toda a necessidade, ele monta tudo baseado assim. Vários clientes, ele coloca a mesa, o computador, a cadeira, tudo alugado. E o gerador, a estrutura. Porque o processo paga, né? O cliente vai pagar por aquilo. Você compra um gerador, 10 anos para ele virar despesa. Você vai na locação, ele já o valor mensal, você já vai abatendo. Olha o casamento tributário bom. Você paga 34% de imposto de renda, já vai abatendo, vai diminuindo esse custo. Muitas vezes tem que fazer um cálculo exatamente assim. Às vezes fala, mas a locação é 10 mil reais, por exemplo. Só dando um exemplo. Mas muitas vezes ele não é 10, é 43% a menos. Pois é. Então ele vai cair para 57, vai ser para 5.700, por exemplo. No lucro real, exatamente. Você vai recuperar o PIS e COFINS, vai bater do imposto de renda da contribuição. Dá quase metade. Então, muitos dos cálculos que a gente tem feito para vários clientes, quando se fala de terceirização, aí seja de equipamentos e qualquer outra situação. Até mesmo veículos, eu tenho falado bastante com o cliente. Entendo. Apesar de ter uma instrução normativa aí que proíbe a alocação de veículos, a tomada de crédito PIS e COFINS, mas é uma questão, por exemplo, no transportador ou quem trabalha com transporte, tem que se repensar, porque, por exemplo, faz parte da atividade final, né? Então a gente tá vendo a questão de locar os equipamentos, assim, os veículos também, porque ele é um retorno mais rápido, tributariamente e financeiramente melhor também. Até mesmo pra você ter ideia de transporte. É uma dor de cabeça menos, do ponto de vista técnico. Sim. Porque o meu negócio é gerador, por exemplo. Sim. Mas o negócio dele lá é cobrança, é fábrica, é tecido. Sim. Deu um problema no gerador, ele vai ligar para quem tá fornecendo. Ó, meu amigo, deu um BO. Se vira. Eu preciso disso aqui, bota um SLA lá. Preciso disso aqui em 2-3 horas funcionando. Nem que você tenha que trocar. É isso aí. É isso aí. Cada um no seu quadrado. Exatamente. Não, mas você vê, Fábio, por isso que aumentou muito aí o segmento de locação. Quando você leva essa questão tributária, isso não é nem argumento de venda mais, né? Isso é realidade, né? É realidade. É realidade. Eu falo que as pessoas às vezes não fazem por falta de informação. Falta de informação, falta do BI contábil, de entender os impostos que ela paga, né? O que ela deixaria de pagar, o que ela economiza com isso. Enfim, é um plano, né? É um plano de negócio. Bom, muito bom. Você vê, a gente fica aqui falando, é tanto assunto, né, Fábio, que a gente teria aqui até o restante do dia, se fosse para trazer em pauta, nos detalhes aí, falar do segmento, falar de imposto, é alguma coisa que a gente vive, né, Fábio, no dia a dia, mas infelizmente a gente vai encerrando aqui, e eu queria que você fizesse as considerações, Flávio, primeiro do nosso bate-papo aqui. Legal. Queria agradecer primeiramente aí o Fábio, né, que está aqui com a gente. Nesse Café com a Maltês. Agradecer aí o Roberto também que está com a gente, o pessoal da comunicação também que está junto com a gente. E fiquei muito contente pelo convite que o Fábio aceitou, né, de estar aqui com a gente, de estar nesse projeto junto com a gente e de ser parceiro nosso aí de negócio, né? A gente está há algum tempo já na parceria, tem cada vez mais nos aproximando, né, trocando informações. Tenho certeza que o segmento do Fábio atinge muito dos nossos outros clientes também, né? Que tá ligado internamente. Talvez até esse evento aqui gere negócios aí, viu, Fábio? Comunicatividade hoje é isso o caminho. Legal. Eu queria então, Fábio, que você fizesse também suas considerações, o que você achou do bate-papo e tal, né? Eu creio que o caminho é bom. A informação hoje ela é valiosa. Está aí disponível na internet muita coisa que não presta, mas tem ouro ali no meio para garimpar. Aqui um bate-papo legal. Tenho certeza que esse programa vocês vão trazer só pessoas que tem para agregar, até muito mais do que eu. Tem para agregar aqui. Para mim foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Roberto e Flávio, pela consideração aí de convidar. Estou à disposição, qualquer hora. E dizer que realmente o caminho é esse. As empresas estão cada vez mais mostrando como funciona delas para fora. E isso mostra, né, realmente quem são os competentes do mercado. Para mim, a mudança com a Maltês está sendo muito boa ainda.
né? Então a gente tem muito caminho pela frente para construir junto. Tá bom. Obrigado. Obrigado, Fábio. Bom, e a gente vai encerrando então mais um Café na Maltês. Daqui a alguns dias a gente volta de novo, trazendo um outro assunto tão relevante quanto é esse, que foi de energia, né? E o nosso objetivo é esse, né, Flávio? Sim. Trazer informações de conteúdo, informação séria, né? Para ajudar os nossos clientes, as empresas aí a estar cada vez inovando, melhorando seus procedimentos, seus processos, e na questão tributária, que é o que a gente lida no dia a dia. E obrigado, Fábio, obrigado, Flávio, obrigado a você que nos assiste, o pessoal da comunicação, e até o próximo evento aí, se Deus quiser, tá bom? Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau.